20 minutos com Marcelo Yugen. Nascida em Porto Alegre em 27 de dezembro de 1953, Tânia Maria Baibicha é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado pela University of Michigan, Estados Unidos, em Preconceito na Escola e pela Unicinos do Rio Grande do Sul em Pedagogia do Ensino Superior. Tânia é professora titular aposentada do setor de educação da Universidade Federal do Paraná e foi pesquisadora do CNPq nas áreas de preconceito na escola, didática do antipreconceito, pedagogia universitária e discriminação. É autora, coautora ou colaboradora em cerca de 20 livros ou artigos acadêmicos e citada mais de 230 vezes, nacional e internacionalmente, em trabalhos acadêmicos. Doutora Tânia, bem-vinda ao nosso podcast. Tânia, o tema de hoje é universal. É um tema com o qual você tem trabalhado intensamente, tanto na educação quanto em outros meios, que é o preconceito. Então, nada melhor para começar a conversa do que perguntar para você o que é preconceito. Bom, em primeiro lugar, de novo, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando contigo, com o teu público. Pois, Buenete, para pensarmos o preconceito de uma maneira acessível à primeira, segunda, terceira vista, nós podemos imaginar o seguinte: quando se julga alguém pela sua pertença e não pelo que ela é, e ao grupo ao qual ela pertence se atribui algum tipo de estereótipo, isso é o preconceito. Vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro. Aquela pessoa é cigana. Os ciganos roubam criancinhas. Ou seja, eu atribuo àquele sujeito uma condição que culturalmente foi pensada que esse grupo possui. O judeu é avarento, o negro é menos do que o branco, o pobre é menos do que o rico, os argentinos são isso ou são aquilo. Quer dizer, nós estamos falando assim, uma pessoa é igual a todas as outras do seu grupo, ou pelo menos tem uma característica que divide com todo mundo do seu grupo. Quer dizer, nós estamos falando em não julgar, não saber exatamente qual é o traço, mas já imaginar pelo grupo ao qual ela se vive. E isso acontece, notadamente, com grupos que nós podemos chamar de minorias. Quando a gente fala de minorias, nós não estamos falando de número. Então, por exemplo, os negros no Brasil, eles não são minoria. Entretanto, se considera na literatura do preconceito, se considera que minoria é um grupo que não tem estatuto próprio. Ele é regido pelo estatuto daquele que manda. Vamos pensar no Brasil, né? Por exemplo, quem determina o que é o correto, o como deve ser, são pessoas brancas, cristãs, homens, não pobres. E nesse sentido, a minoria, ou as minorias, porque são muitas as minorias, a elas são atribuídos estereótipos. Mas tem uma coisa bem importante de ser dita aqui, para que a gente possa pensar concomitantemente no aspecto cultural, que é o que nós falávamos, e no aspecto que eu até me arriscaria a denominar de biológico. O nosso cérebro funciona classificando a realidade, porque já quando o homem há milhões de anos podia ser comido por um leão, era necessário que o cérebro rapidamente pudesse ter categorias para se salvar de perigos.
Portanto, o cérebro costuma colocar as coisas em caixas e nessas caixas ele põe rótulos. Há uma frase que se usa muitas vezes e que diz assim: se alguém está caminhando à noite numa rua escura e vem vindo uma pessoa mal vestida e grande, e o que rapidamente a gente tentaria fazer? Atravessar a rua? Sim. Porque o cérebro categoriza para se defender. Foi o Freud, que há muitos e muitos anos atrás, estudou, conceituou alguma coisa que se chama narcisismo das pequenas diferenças. Quanto mais parecido um grupo é, ou uma pessoa é, de outra, mais forte acontecerá essa diferença. E a gente vê isso claramente. As piadas de português, as nossas relações com os argentinos e assim sucessivamente. Então, quando tu me perguntas, para finalizar, o que é o preconceito, contrariamente ao que o senso comum utiliza, que diria assim, é um conceito, é um pré-julgamento? Não é um pré-julgamento. É julgar um indivíduo pela sua pertença, pelo grupo ao qual. Isso me leva a uma segunda pergunta, que é assim: o ser humano já nasce preconceituoso, faz parte da natureza humana, ou nós aprendemos o preconceito ao longo da vida? Sim, então, tu vês que um pouco eu te antecipo. Por isso A gente vai pensando meio junto. Isso que é o interessante de debater esse tema, que eles vão falar, talvez ele tenha essa vantagem, é uma coisa bem ruim, né? Mas tem essa vantagem. Que é que a gente vai pensando coisas muito parecidas e na certa os teus ouvintes também estão lá, quem sabe com essa mesma questão. Então eu dizia há pouco que o cérebro humano funciona categorizando. Isso significa que não será possível jamais uma sociedade na qual isso não aconteça, porque é da realidade humana. Entretanto, é papel da cultura verificar isto, diagnosticar isto, entender isto e combater isto sistematicamente. Vou dar um outro exemplo. Porque isso já me conduz para a pergunta seguinte. Quer perguntar? Não, termina. Então vamos lá. Eu tenho um intelectual amigo, Dr. Jean Goldenbaum, que mora há muitos anos na Alemanha, é professor, é maestro, e ele comenta muitas vezes uma coisa que até para mim foi novedoso, como se diz em espanhol, uma coisa de novidade, que até hoje na Alemanha, diuturnamente, a cultura e a educação trabalha num processo que eles chamam de desnazificação. Isto é, como nós, no Brasil, nós tivemos escravidão. Até hoje, nós temos uma realidade de uma minoria negra que morre muito mais gente matada pela polícia, que ganha muito menos, que tem muito... Enfim, quantas coisas tu quiseres, nós podemos enumerar. E que vem diretamente da escravidão. E que vem diretamente. Para te dar um número assim, para você pensar. E evidentemente você aí em casa também pensar. Para cada branco que morre no Brasil, morrem 2,4 negros. Evidentemente de forma violenta, não estou falando de forma natural. Então, quando tu perguntas, né, porque a tua preocupação me pareceu a seguinte: nós temos como lidar com o preconceito? Essa é a próxima pergunta. Olha, eu não vi teu... Poderia parecer que eu até li teu roteiro. Nós temos como lidar com o preconceito
Em todas as situações, eu tive o privilégio, né, no meu trabalho, de orientar muitas dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de pós-doutorado no tema. Então, com indígenas, com quilombolas, com a questão das cotas, com surdos. E todas as vezes, em todas as pesquisas, o que a gente vê é que o preconceito é uma inevitabilidade e que a cultura, até por uma questão de banalização do privilégio. Há pouquinho tu contavas esse dado, né? Vocês devem estar lembrados, teus ouvintes devem estar lembrados, ou se a gente mais moça, a gente vai contar. Quando em 2003, a primeira lei que o presidente Lula assinou foi a lei das cotas, né? As políticas afirmativas, que as cotas é uma forma. Só para rapidinho aqui explicar para o pessoal. Políticas afirmativas, por definição, são políticas para alavancar um grupo que foi prejudicado, no caso, né, os escravos. É discriminação positiva. Mas, e é aí que confirma o que tu estás dizendo, elas têm um tempo de duração. Elas não são permanentes. Quando isso surgiu, houve uma grita imensa na sociedade, muito notadamente nas universidades públicas. Porque pessoas que passaram toda a sua vida podendo estudar nos melhores colégios, nas melhores escolas, tendo uma situação familiar de poder viajar, de poder ter pais que estudaram, enfim, se sentiram roubados nas suas vagas. Por quê? Porque existe uma banalização do privilégio. As pessoas não enxergam que há um privilégio em todas as sociedades. Sim. Que pende para o mais forte, para quem tem poder. E isso fica naturalizado na cabeça de todo mundo, inclusive de quem é o desprivilegiado. Exatamente. Claro. Exatamente. Então, o trabalho, ele é de dupla mão. A um só tempo, tu diagnosticas a existência, o antissemitismo. O antissemitismo, nesses últimos 4 anos no Brasil, só para vocês terem uma ideia, cresceu nas redes sociais em torno de 400%. Pesquisa da professora Adriana Dias, antropóloga, professora da Unicamp. Melhoras aí, Adriana, forte, vai se curar. Está passando por um momento difícil, é uma guerreira. Pois então, o que acontece nas sociedades, em todas as sociedades? A naturalização do privilégio, o estigma, né? Então aqueles grupos isso, os outros grupos tal. Isso faz com que o preconceito seja sempre uma realidade contra a qual é preciso sistematicamente ensinar. Sabe que todos os sobreviventes do Holocausto, que eram cientistas ou filósofos, quando eles saíram, o primeiro livro que eles escreveram foi um livro contando o que aconteceu nos campos de concentração. Elie Wiesel, que foi Nobel também, né? Um filósofo, um importante filósofo já falecido, ele tem uma frase belíssima, pungente, mas belíssima, que diz assim: depois do que aconteceu lá, só nos resta ensinar e ensinar. Então, é uma atitude permanente para quem promove o preconceito e para, eu não gosto da palavra empoderar,
para dar, que não é nem devolver, para que as pessoas que foram colocadas como menos possam se dar conta de que elas são iguais e que direitos não são privilégios. Cidadania não é um privilégio. Claro, claro. Acho que já deu para você que está aí em casa perceber que a coisa hoje é muito interessante. Então não saia daí. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MedDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse meddoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Voltamos com a nossa conversa sobre preconceito com a professora doutora Tânia Maria Baibich. Tânia, onde as políticas públicas falham no Brasil? Nós temos leis, nós temos punições, mas a violência de origem preconceituosa só parece aumentar. Aonde que estão as falhas disso? Eu te diria, até um pouquinho antes dessa tua questão. Eu vou trazer uma pesquisa que nós fizemos, eu vou trazer duas pesquisas só para dar um exemplo. Uma delas, nós fomos a uma escola, que era uma escola pública, que se considerava assim como que uma aldeia gaulesa. Para quem gosta do Asterix, a aldeia gaulesa é uma aldeia resistente ao Império Romano, a única. Um ponto isolado de resistência ao opressor. Isso. E nós fomos pesquisar, nos interessava saber como é que eles lidavam com questões de preconceito nessa escola. Pois bom, eu acabei aquela oportunidade criando um conceito, que depois ele ficou um conceito até bastante usado, que era o fenômeno Fred Flintstone. Quem não está lembrado desse desenho animado, né? Claro. Porque o povo mais jovem talvez não tenha visto, mas eles eram da pré-história. Quando a mulher do Fred, a Vilma, saía de casa e dizia para ele que varresse, ele varria para baixo do tapete. Então, essa foi uma situação que nós vimos numa escola, que era uma escola que se sentia, se percebia e tentava agir como tal. Outra pesquisa, feita durante um ano de observação diária, uma escola própria para surdos. E, ao final, o que nós fomos descobrir era assim: a escola tinha uma tendência tal de trabalhar com a linguagem de quem fala, que no final ela não ensinava nem bem uma coisa, nem bem a outra. Então, quando tu me perguntas acerca das políticas públicas, nós até poderíamos dizer assim: agora eu tenho a impressão que agora no país, quem não escutou falar, vale muito a pena escutar. O novo ministro de Direitos Humanos, quem está vindo para a igualdade racial, o fato de ter um ministério de indígenas com uma indígena. Então, as políticas públicas podem caminhar para uma transformação, no meu entendimento, à medida que, uma vez, o Gabriel Garcia Marques, que foi Nobel de Literatura colombiano, quando ele foi receber o prêmio Nobel, ele fez um belíssimo discurso, vocês vão achar na internet, vale ler. E ele disse o seguinte para os europeus: vocês costumaram sempre nos medir, nós da América Latina, com a vossa régua, pois nós queremos ser medidos com a nossa régua. Então, uma coisa que eu acho que pode levar a uma transformação nas políticas públicas é o fato de que as próprias minorias possam ter voz. Sem dúvida, sem dúvida. É o famoso lugar de fala, que é um clichê tão desgastado. Então, vamos
agora com outro tema, quer dizer, não é o mesmo tema, mas uma variação desse tema. A gente está, todo mundo está acostumado a pensar o preconceito como uma atitude de discriminação em relação a outras pessoas por suas diferenças. Mas o teu trabalho, pouca gente sabe, aborda uma questão assim, muito forte e que precisa ser mais debatida, que é a questão do preconceito da pessoa contra si própria, que você, na tua tese de doutorado, chama de auto-ódio, né? Que seria assim, um auto-preconceito. A minha visão é de que uma coisa dessas vai fazer com que o indivíduo sabote a si próprio e acabe aniquilando ou diminuindo muito as suas chances em relação ao que a gente está acostumado a querer na vida. O que a pessoa pode fazer? Como é que isso se manifesta? Como é que pode prejudicar? E o que a pessoa pode fazer quando alertada para isso? Primeiro, vamos só colocar uns pontos importantes nos Is, que os cientistas têm que fazer sempre isso. O professor Gilman, americano, ele trabalhou muito sobre self-hatred, que é auto-ódio em inglês, né? Eu trabalhei a minha tese foi para mostrar na literatura de escritores brasileiros, judeus contemporâneos, que havia um fenômeno que era um fenômeno de preconceito contra si, contra seu grupo de pertença, contra a sua cultura, contra a língua. E é como se fosse um papel carbono, que também eu acho que teus ouvintes talvez nem sabem o que é, mas uma cópia do preconceito. Então, o grupo que é perseguido, ele deseja, para escapar da dor da perseguição, ele se identifica com pensamentos, ideias, sentimentos, conceitos do grupo que detém o poder. Que o oprime. Que o oprime. Então, quando tu perguntas assim, todo mundo está lembrado, né? Ninguém inventou aqui até os artistas, os poetas sempre chegaram antes, né? Tu estavas fazendo a pergunta, eu me lembrei do Black is Beautiful. Então, já acontece na arte, talvez há mais tempo, no esporte mesmo, né? Esta caminhada na direção de admitir a diferença como alguma coisa positiva, claro, na realidade humana, né? Então, até o Amos Oz, que é um grande pacifista, já morto, importante romancista, ele falava sobre essa condição, ele dizia assim: a guerra no Oriente Médio, a paz pode ser feita. E o que eu entendo que tem que acontecer? Né? Isso pode acontecer pelo poder da imaginação. O que é o poder da imaginação para ele? É a capacidade de se imaginar no lugar do outro. Eu penso que isso pode ser um baita de um caminho. Um método, um caminho mesmo. Você que está aí em casa, acho que está mais do que interessado, mais do que esclarecido sobre muita coisa. Não saia daí, nós já voltamos para o bloco de encerramento de 20 minutos com Marcelo Yugen. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MidDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Estamos de volta conversando com Tânia Maria Baibich sobre preconceito. Antes que a gente passe a palavra para a nossa convidada para as suas considerações finais, eu gostaria de dizer que me parece uma coisa extremamente importante a informação. Discute-se coisas assim
de modo superficial, sem que se possa aprofundar, e as pessoas acabam se posicionando em torno... hoje em dia está muito na moda dizer que as pessoas se informam pelo WhatsApp, né? Então, me parece que quando a gente analisa sob um ponto de vista mais técnico, mais científico, tem muita coisa que a gente pode aprender e usar para poder fazer com que os males diminuam, né? Então, eu vou passar a palavra para a Tânia para as suas considerações finais a respeito desse tema e da conversa que nós tivemos. Eu gostaria de parabenizar parabenizar as pessoas que estão nos escutando, porque me parece que esse desejo, essa necessidade de pensar sobre esse tema, que pode ser alguma coisa que produza coisas tão ruins, tão horríveis. Me vem os genocídios, né? Me vem Ruanda nesse momento, me vem outros tantos genocídios, né? E ao mesmo tempo a possibilidade de me ver novamente alguma coisa, programas que existem. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que ele dirige um projeto na Palestina, que é um projeto com jovens e crianças israelenses e palestinos. E eles estudam juntos, eles fazem esporte juntos, eles fazem arte juntos. Desmistifica a imagem consolidada sem conhecer. Eles se conhecem pelo nome. Então, o que acontece? A pessoa deixa de ser um palestino, com aquele estigma que se tem sobre o palestino, ou um judeu com aquele estigma, e passa a ser o João, a colega de escola. E eu continuo batalhando muito nesse tema, aposentada, mas sempre estudando, trabalhando, militando politicamente, no sentido de que nós possamos caminhar em direção a uma justiça social, e a justiça social pressupõe isonomia, tratar os diferentes, com cidadania. Muito bem. Antes de encerrar, eu queria dizer a você, meu amigo, minha amiga, que tem algum tipo que se identificou em algum momento com a explicação que a professora deu sobre o alto ordem, que perceba como pode ser equivocada essa visão, na medida em que a riqueza está na diferença, que foi como ela disse. A riqueza da espécie humana reside justamente na capacidade de ser diferente. Então, isso de você almejar a cultura de quem te oprime ou de quem te causa dor, só pode conduzir a mais dor. A gente tem que ficar pensando sempre na riqueza que está, que mora no fato de que a diferença, o modo da pessoa ser é tão importante quanto o teu modo de ser. E é disso que se faz a espécie humana. E com essa tirada filosófica, eu vou dar por encerrado esse episódio, não sem antes dizer a você, agradecer a sua presença, agradecer a nossa convidada, Tânia Maria Baibiche, nesse episódio de 20 minutos com Marcelo Yuger, e lembrar que nós temos prorrogação nas redes sociais, para você comentar, para você elogiar, para você criticar, para você sugerir. E até o próximo episódio de 20 minutos com Marcelo Yuger. 20 minutos com Marcelo Yugen.